Dê uma olhada nesta imagem. Trata-se de um anel formado por 48 átomos de ferro dispostos sobre uma placa de cobre. E dentro desse anel é possível ver um padrão semelhante a ondas. São círculos concêntricos bem definidos, parecidos com as ondulações que se espalham na água quando uma pedra é lançada. Os cientistas deram a essa estrutura o nome de curral quântico, inspirado na palavra espanhola corral, que significa cercado para animais. Só que, nesse caso, os animais são os elétrons, e a cerca é formada pelos átomos de ferro. Talvez você esteja pensando, e o que isso tem de tão incrível? Talvez ache que algo assim eu desenho num minuto e uma IA consegue criar imagens muito mais estranhas e interessantes. Olá, pessoal! Mas é justamente aí que está o ponto. Isto não é um desenho, é uma fotografia. Uma fotografia de algo que realmente existe. E, mais surpreendente ainda, segundo tudo o que se considerava razoável na ciência, tirar essa foto era tão impossível quanto fotografar o gato de Schrödinger. Essa fotografia foi feita em 1993 no laboratório da IBM por Donald Eigler e seus colegas. E ela parecia impossível porque o que aparece na imagem é a função de onda de um elétron. Algo que, durante cerca de 100 anos, foi considerado uma abstração puramente matemática, existente apenas nos papéis dos físicos e incapaz de se manifestar no mundo real. E então, de repente, essa abstração surgiu diante dos olhos de todos em forma de fotografia. Como isso foi possível? E o que exatamente isso significa? Bem-vindos ao Pipa! Neste vídeo vamos ver o que Eigler realmente fotografou. Como os cientistas passaram a enxergar até mesmo o formato dos orbitais eletrônicos dentro das moléculas e, acima de tudo, por que esse avanço tecnológico acabou trazendo de volta uma questão fundamental que se acreditava resolvida desde a década de 30. A pergunta é, afinal, o que é uma função de onda? Ela é apenas uma ferramenta para calcular probabilidades ou algo que realmente existe neste mundo? Adiantando a resposta, até hoje ninguém chegou a uma conclusão definitiva. E é justamente isso que torna tudo ainda mais fascinante. Então vamos começar. Um tabu de 100 anos. Para entender por que a fotografia de Eigler é tão estranha, precisamos voltar 100 anos no tempo. Em 1926, o físico austríaco Erwin Schrödinger formulou a equação que se tornaria o núcleo da mecânica quântica. Essa equação possui uma solução representada pela letra grega psi. Essa é a famosa função de onda. O próprio Schrödinger acreditava inicialmente que psi representava algo real, algo semelhante a um tipo de campo físico espalhado pelo espaço. Em sua visão, o elétron não era um ponto, mas uma espécie de nuvem, e psi representava a forma dessa nuvem. Era uma ideia extremamente elegante. Mas ela esbarrou num problema quase imediatamente. Se o elétron fosse realmente uma nuvem difusa, então, ao ser detectado por um instrumento, deveríamos observar uma mancha borrada e sem definição. Porém, na prática, sempre o observamos como um único ponto bem localizado, exatamente como uma partícula comum. Sem exceções, todas as vezes. Foi então que o físico alemão Max Born propôs uma interpretação diferente, que acabou se tornando a dominante. Segundo ele, psi não era uma nuvem física, mas apenas uma ferramenta matemática para calcular probabilidades. Ao elevar ao quadrado o valor absoluto de psi, obtemos a probabilidade de encontrar o elétron num determinado ponto do espaço. Em outras palavras, ela não representa a própria nuvem do elétron, mas apenas a possibilidade de ele estar ali. Em seguida, Niels Bohr entrou em cena com sua famosa interpretação de Copenhague. Sua posição era extremamente radical. Antes da observação, o elétron simplesmente não possui uma posição definida. Isso não significa que o elétron não exista, mas que sua posição está espalhada como uma distribuição de probabilidades, e no instante em que é detectado por um aparelho, o psi converge para um único ponto. Esse fenômeno é chamado de colapso da função de onda. Pelo senso comum, essa ideia parece bastante absurda.
Para mostrar isso de forma clara, o próprio Schrödinger, criador da função de onda, elaborou um famoso experimento mental. Aquele célebre exemplo do gato mencionado no início. O gato está dentro de uma caixa e sua vida ou morte depende de um fenômeno quântico aleatório. Segundo a interpretação de Bohr, até que a caixa seja aberta, o gato não está nem vivo nem morto. Ele permanece numa superposição dos dois estados. O importante é que Schrödinger apresentou esse exemplo justamente para levar a interpretação de Bohr ao limite do absurdo. Ele queria mostrar, se aplicarmos sua interpretação a objetos macroscópicos, o resultado será este. No entanto, os experimentos realizados depois disso continuaram confirmando repetidamente a interpretação de Bohr, inclusive as ideias de Born. Elétrons, fótons e até mesmo moléculas passaram a exibir exatamente o comportamento previsto por Bohr. É estranho e vai contra a intuição, mas essa é a realidade. O exemplo mais famoso dessa estranheza é o experimento da dupla fenda. No começo, ele era apenas um experimento mental usado por Bohr, Heisenberg e, mais tarde, Feynman em suas aulas, como a demonstração ideal da teoria quântica. Então, na década de 1960, os físicos começaram a realizá-lo de verdade, disparando elétrons um por um para verificar o resultado. E, todas as vezes, o resultado coincidiu com as previsões da mecânica quântica. Quando os elétrons atravessam duas fendas, sem que se observe por qual delas passaram, surge na tela um padrão de interferência típico de ondas. Mas, quando um detector é colocado nas fendas para observar por qual delas o elétron passou, esse padrão desaparece e o elétron passa a se comportar como uma partícula comum. Em outras palavras, a própria observação destrói aquele estado quântico descrito pela função de onda. Por isso, durante quase 100 anos, os livros de física afirmaram que a função de onda é, em princípio, impossível de ser observada. Ela existe apenas antes da medição e desaparece no exato momento em que a medição ocorre, sendo uma entidade puramente matemática. Perguntar qual é a aparência de uma função de onda é como perguntar qual é a cor do número 7. Gerações de estudantes aprenderam que psi é apenas uma função matemática e não uma grandeza física observável. Então, Don Eigler pegou seu microscópio. ARPES, o mapa que desenha o mundo quântico. O trabalho de Eigler deixou claro que a função de onda, ou mais precisamente seu quadrado, realmente pode ser observada. Mas o curral quântico é um caso especial. Havia ali um conjunto de condições quase ideais. Uma superfície de cobre extremamente limpa, um anel cuidadosamente montado e elétrons de superfície que se comportavam praticamente como um gás eletrônico bidimensional. É lindo, mas também é algo extremamente limitado. A técnica que ampliou drasticamente esses casos limitados foi a espectroscopia de fotoemissão resolvida em ângulo. Em inglês, ela é chamada de Angle Resolved Photoemission Spectroscopy, ou simplesmente ARPES. A ideia por trás dela, na verdade, é bastante antiga. Ela se baseia justamente no efeito fotoelétrico que rendeu a Einstein o Prêmio Nobel em 1921. Quando uma luz com energia suficientemente alta incide sobre um metal, elétrons são ejetados de sua superfície. O ARPES utiliza esse efeito fotoelétrico como se fosse um instrumento de medição extremamente preciso. Ao iluminar uma amostra com luz ultravioleta ou raios-x moles cuidadosamente ajustados, elétrons são emitidos do material e detectores posicionados ao redor medem a energia e o ângulo de emissão de cada um deles. Com esses dois parâmetros, juntamente com as leis de conservação da energia e do momento, é possível reconstruir com enorme precisão em que estado quântico aquele elétron estava dentro do material, qual era sua energia, seu momento e como ele se movia. Em outras palavras, ao extrair um grande número de elétrons do material e analisar seus dados estatisticamente, obtém-se um mapa detalhado e nítido, em vez de uma nuvem de probabilidades difusa, como a observada por Eigler. Ainda assim, o ARPES também tem suas limitações. Ele revela com grande precisão onde os elétrons estão no espaço de momento e quais energias possuem, mas não desenha diretamente a forma da função de onda no espaço real, com suas curvas e seus nós. E, acima de tudo,
Assim como o microscópio de Eigler, o ARPES fornece informações apenas sobre quantidades relacionadas ao quadrado da função de onda. Mas a função de onda possui outro aspecto fundamental, a fase, e durante muito tempo acreditou-se que ela jamais poderia ser medida. Mesmo assim, os físicos não desistiram. Uma grande descoberta? Ou talvez não? Vamos voltar ao exemplo do ventilador. E por que justamente um ventilador? Porque o que aparece na fotografia do curral quântico de Eigler é a densidade eletrônica correspondente ao quadrado do valor absoluto da função de onda. É algo semelhante ao que acontece quando as pás girando de um ventilador ficam borradas e parecem um círculo. Isso permite saber onde o elétron tem mais probabilidade de aparecer e onde é menos provável encontrá-lo. E só isso já é algo extraordinário. Mas essa é apenas metade da história. Agora vamos desenvolver um pouco mais essa analogia. Imagine que as pás do ventilador tenham pequenos LEDs que piscam em momentos diferentes, dependendo da posição ao longo da circunferência. Em alguns pontos, eles brilham intensamente, em outros brilham mais fraco e em outros ainda permanecem completamente apagados. Ou seja, cada ponto do círculo possui não apenas o brilho visível na imagem borrada, mas também seu próprio ritmo de piscadas, ou em outras palavras, sua fase. A função de onda funciona exatamente da mesma maneira. Ela possui dois componentes. Um deles é a amplitude, que indica quão provável é encontrar o elétron naquele ponto. O outro é a fase, equivalente ao ritmo das piscadas do exemplo anterior. Matematicamente, isso é representado por números complexos. Mas a ideia é a mesma. Cada ponto do espaço está associado não a um único valor, mas a dois. E aqui está o ponto crucial. A fotografia de Eigler mostra apenas a distribuição de probabilidades. Toda a informação sobre a fase foi completamente perdida. É como fotografar um ventilador comum. Você vê o círculo borrado, mas não consegue capturar o padrão das piscadas das luzes, que acaba sendo reduzido a uma média. E, no entanto, essa fase é extremamente importante. Sem ela, o experimento da dupla fenda não poderia existir. A interferência acontece justamente porque as fases das ondas vindas das duas fendas se somam ou se cancelam mutuamente. Durante 100 anos, acreditou-se que a fase da função de onda era algo essencialmente impossível de medir, a parte mais matemática e abstrata de toda a teoria, existente apenas nos papéis dos físicos teóricos. Mas em 2009, em Graz, na Áustria, Peter Puschnig e seus colegas publicaram um artigo demonstrando que era possível reconstruir essa fase. Essa técnica recebeu o nome de tomografia orbital. Eles depositaram uma fina camada de moléculas orgânicas corantes sobre um substrato de prata e, variando diversas condições experimentais e a polarização da luz, mediram com enorme precisão os dados da fotoemissão resolvida em ângulo. Em seguida, aplicaram uma transformação inversa a esses dados e reconstruíram imagens no espaço real a partir das informações obtidas no espaço de momento. Como resultado, conseguiram reproduzir a forma dos orbitais eletrônicos dentro das moléculas. Não como espectros de níveis de energia, como no ARPES, mas como estruturas tridimensionais em forma de nuvens com nós e lóbulos. Aqueles desenhos de orbitais atômicos que aparecem nos livros de química, as formas de halteres e trevos de 4 folhas que professores desenharam por gerações, finalmente deixaram de ser simples ilustrações abstratas e passaram a se tornar resultados reais de medições. Afinal, quem estava certo? Diante desses resultados, os físicos acabaram se dividindo em 2 grupos. Lembre-se, Bohr defendia que a função de onda não era algo real, mas apenas uma ferramenta matemática. Em especial, a fase era vista apenas como um elemento técnico, sem sentido discutir sua existência física. Então, se agora conseguimos medi-la, isso significa que ela realmente existe? Em outras palavras, Psi realmente representa algo que existe de fato neste mundo? Alguns físicos respondem que sim, e que a interpretação de Copenhague está chegando aos seus limites. Para eles, a função de onda é uma entidade física real, assim como o campo eletromagnético, embora seja algo extremamente estranho. Já outro grupo reage dizendo, calma lá, o que a tomografia orbital mede não é a função de onda de um único elétron, mas algo reconstruído a partir de milhões de medições. Ou seja,
continua sendo um método estatístico, e o fato de obtermos uma imagem da fase não significa que ela exista como uma propriedade intrínseca de cada elétron individual. Para simplificar, imagine uma multidão formando a frase "Nós apoiamos a democracia". Isso não significa que o conceito de democracia esteja literalmente incorporado em cada pessoa daquela multidão. Essa discussão continua sem uma conclusão definitiva. Em essência, trata-se da mesma controvérsia que Bohr e Einstein travaram na década de 1930. A diferença é que agora ambos os lados dispõem de dados experimentais. Vamos resumir o que vimos até aqui? Eigler e seus colegas demonstraram que o quadrado da função de onda, isto é, a densidade eletrônica, pode ser observado diretamente. O ARPS tornou possível mapear estados quânticos em materiais reais, como grafeno, supercondutores e isolantes topológicos. E a tomografia orbital chegou até a fase, a parte da função de onda que, por definição, era considerada algo puramente matemático. Todos esses resultados poderiam ter sido apresentados como uma prova de que a física entrou em colapso. Mas não é isso que aconteceu. A mecânica quântica não desmoronou. Pelo contrário, ela superou com sucesso todos esses testes experimentais. A equação de Schrödinger, escrita em 1926, continua funcionando perfeitamente até hoje. E o fato de agora sermos capazes não apenas de calcular suas soluções, mas também de observá-las, é justamente uma demonstração da vitória dessa teoria. O que realmente mudou foi a forma como enxergamos uma delicada questão filosófica. A mesma pergunta que Einstein e Bohr não conseguiram responder ao longo de cerca de 20 anos de debate. Afinal, o que é a função de onda? Ela é apenas um registro probabilístico na mente dos físicos ou uma entidade física real, como um campo magnético? Há 100 anos, Bohr venceu esse debate e ficou estabelecido que psi é matemática. Mas hoje, após os experimentos de Eigler, o ARPS e os avanços da tomografia orbital, muitos físicos estão voltando à posição de Schrödinger, a de que a função de onda é algo real. Sinceramente, a resposta ainda não existe. Podemos até dizer que este é um problema no ponto de encontro entre física e filosofia. O que significa exatamente existir para um objeto matemático que passou a poder ser medido? Pois é, e é por isso que, além dos físicos, filósofos da ciência também buscam responder a essa pergunta. Enquanto os teóricos continuam debatendo, os experimentalistas seguem avançando. Computadores quânticos, sensores de altíssima precisão, química farmacêutica e energia solar estão evoluindo porque agora conseguimos enxergar aquilo que antes era invisível. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhá-lo com seus amigos. Muito obrigado por assistir. Então é isso. Até a próxima. Tchau.